que eu tinha falado sobre os chamados back-envelope calculation e quais são os tools que nós podemos usar para fazer esses cálculos simples, deixem-me dar de novo ênfase ao facto que a análise de elementos finitos hoje é extremamente importante para toda a instrumentação. Os computadores, como vem repetido de princípio, são cada vez mais sede de informação e a análise de elementos finitos é aquela coisa que permite que equipas que desenharam esses sistemas de simulação, que conceberam as melhores estratégias, tanto estratégias numéricas como quais as equações a utilizar, etc., possam rapidamente esses conhecimentos, através do computador, chegar a quem efetivamente deles precisa, porque está a desenhar um utensílio, um instrumento, um device qualquer. Bem, porquê é que isto é tão importante também? Porque soluções analíticas apenas estão restritas a problemas simples. E os problemas simples do ponto de vista matemático nem sempre coincidem com as soluções simples do ponto de vista da instrumentação. Quer dizer, muitas vezes, por exemplo, vocês calculam o campo magnético num solenoide quando o solenoide é infinito. Ora, isto do ponto de vista de instrumentação não existe. Vocês calculam, sei lá, é fácil calcular propriedades de destruição de uma barra quando o seu comprimento é muito, muito grande comparado com a sua secção. Ora, em termos de instrumentação, isso também normalmente não acontece, não aparece num instrumento assim. Portanto, estas soluções analíticas resultam de simplificações e não se aplicam normalmente bem a casos práticos. São muito importantes para fazer a comparação entre os cálculos numéricos e os cálculos analíticos, e os cálculos numéricos têm uma tendência, uma propriedade que é simpática, que é generalizam bem. Isto é, se eu descrevi bem os core facts, as features importantes do meu problema, onde é que estão aplicadas forças, quais são as estruturas ou as faces que estão livres ou não livres, etc. E os materiais por aí fora. E, portanto, se se bate bem, se depois calcula bem uma solução que eu posso comparar com a solução analítica, então esse modelo, mas mais sofisticado, com formas mais delicadas, com mais uma forma de attachment, de ligação a outras partes do instrumento também mais complexa, esse modelo, de modo geral, deve estar a ser bem calculado do ponto de vista numérico. Portanto, se uma restrição da forma à forma mais simples bate bem entre o numérico e o analítico, os modelos, isso é uma boa, digamos, uma boa, não diria garantia, mas boa sugestão de que, complicando o modelo, essa solução ainda é uma solução realista na parte numérica. O SolidWorks tem um add-in de simulação. O que é que isto quer dizer? Um add-in é aquela coisa que não é posto em memória, é uma shared library, é uma tecnologia de software que é uma espécie de biblioteca, mas é uma biblioteca que é load on demand, ou seja, quando é preciso lê-se, e o sistema SolidWorks, quando eu preciso de ler, tem lá um menu que se chama add-ins, não vai só tools add-ins, e seleciona-se quais são os add-ins que se quer utilizar. Neste caso, tem que se utilizar o add-ins de simulação. Depois de ele estar carregado, aparece mais uma tab a dizer simulação e aparece uma primeira coisa que é criar um novo estudo. Pronto. Estas análises por simulação, ou estes cálculos de simulação, chamam-se FSM ou FEM ou FEA. FEM quer dizer Finite Element Methods e o FEA quer dizer que é uma análise de elementos finitos, não é? Finite Element Analysis. Pronto. Há umas nuances entre uma coisa e outra, mas ambas são basicamente utilizadas para descrever o mesmo tipo de cálculos. Como eu disse, esta análise por elementos finitos, a análise numérica, tende a descrever bem casos simples e casos complexos, portanto, generaliza bem. Ao contrário das soluções parametrizadas, analíticas, que não generalizam bem. E é uma coisa de utilização absolutamente generalizada. Não só porque funciona razoavelmente bem, dentro de certos parâmetros, como também porque é um utensílio prático desta tendência que eu venho sublinhando desde o princípio, de que o conhecimento está no computador. Isto é, equipas apreenderam, investigaram, compilaram o conhecimento que foi sendo acumulado sobre a aplicação do método de elementos finitos em várias circunstâncias, integraram tudo isso, as melhores práticas, etc., numa ferramenta de software que faz isso automaticamente, e o utilizador, quando procura a solução para o meu problema, não tem que preocupar-se sobre qual é o melhor método para aquele problema, porque assume que esse conhecimento está já
na ferramenta de software. Portanto, o framework é o software que está, digamos, a saber mais por mim e a ajudar-me, em diálogo com o software, a chegar a uma solução para o meu problema. Um conceito geral, portanto, como é que esta coisa do Finite Element Analysis ou Finite Element Methods funciona, de modo geral? Divido o meu problema em elementos mais pequenos que eu chamo elementos finitos. São elementos finitos porque eles não têm, ao contrário das diferenças finitas, a boa aproximação não é tanto passar ao limite do infinito, isto é, passar muitos elementos, cada um deles com espessura pequena. O que eu preciso ter é o meu elemento macroscópico, digamos, o meu sistema, dividido num conjunto de elementos e uma boa solução para cada um desses elementos. Se eu tiver uma boa solução para cada um desses elementos, os elementos, enfim, e depois uma maneira de atar as soluções entre elementos vizinhos, a minha solução vai ser uma boa solução no final. Portanto, divide o meu modelo em vários elementos pequenos que eu chamo elements. Os elementos finitos têm uma notação, e a notação existem os elementos, que são os volumes, subvolumes, nos quais tipicamente são tetraedros. Por exemplo, na primeira aproximação, estes volumes tridimensionais são divididos em tetraedros, e esses tetraedros, é nesses tetraedros que eu vou obter uma solução exata, a solução não é exata, peço desculpa, mas ótima, e depois vou fazer, digamos, garantir que essas soluções são contíguas entre tetraedros vizinhos. Ok. Então, nesta notação de elementos finitos, existe um conceito que é os elementos, são os elementos de volume, são os tetraedros, no caso tridimensional, e um conceito de nós. O que é que são os nós? São pontos no limite dos elementos de volume, dos elementos, onde eu vou definir as minhas incógnitas. Portanto, um elemento de volume, um elemento de um cálculo de elementos finitos, serve para calcular o campo do stress, da pressão, da temperatura, do que é que seja, porque o que eu vou dizer é, eu vou assumir que a minha incógnita é o campo da temperatura em vários pontos na sua superfície, que são os nós, e vou assumir que dentro desse volume existe uma parametrização do campo da temperatura, portanto, não está só definido, ou do campo do deslocamento, etc. Não está só definido nos nós externos, está no seu interior. Portanto, o campo vale tanto nestes pontos, e depois eu tenho aqui uma forma para, digamos, integrar isto, para interpolar isto para o interior. E essa fórmula para interpolar isto para o interior tem que resultar as equações. Porque isto é um elemento finito, mas as equações têm que ser válidas dentro deste elemento finito. E, portanto, essa forma de interpolar tem que ser a forma ótima de interpolar os campos entre os seus valores externos e os seus valores internos, de modo a serem válidas, tanto quanto possível, as equações do sistema, as equações de movimento, as equações estáticas, etc. O facto dos nós estarem à superfície dos elementos é bom, porque o mesmo nó automaticamente garante a continuidade dos campos entre o elemento que está entre dois elementos, não é? Portanto, para aquele nó, o campo tem só um certo valor, o que garante logo que o elemento que está para a direita e o elemento que está para a esquerda, ali tem um ponto, pelo menos, de continuidade. No caso de elementos tridimensionais, a cada nó eu associo 3 coordenadas, que é a posição do nó. Portanto, eu consigo fazer a resolução de um problema de elementos finitos que corresponde apenas a deformações estáticas, dizendo em cada nó quais são as deformações deste nó. Portanto, quanto é que este nó mexeu para a direita, para a esquerda, para baixo, etc. 3 coordenadas. E chamamos os graus de liberdade associados a este nó, e, portanto, em 3 dimensões, os nós que são os ditos tetraedros, poderiam ser paralelepípedos, mas, enfim, tetraedros tipicamente, têm 3 graus de liberdade. Ora bem, no caso do SolidWorks e no caso de muitos outros sistemas de simulação, portanto, existem, quer dizer, o sistema de elementos finitos, a noção de elementos finitos é aplicável com vários tipos de elementos. Portanto, posso ter o tetraedro, mas, como digo, posso ter o paralelepípedo, posso ter coisas mais octaedro, posso ter uma coisa tão aplicável como quiser. De um modo geral, estes sistemas tendem pelo menos a ter só 2 soluções, duas implementações.
Porque depois, não se esqueçam, no fim disto tudo ainda há uma outra passagem ao limite, digamos, ainda há uma outra variável que o utilizador pode utilizar, que é, então, e a subdivisão do volume foi feita em quantas divisões mais pequenas, não é? Portanto, se for feita em mais divisões mais pequenas, em princípio temos a ideia que haverá algures uma convergência para o contínuo, embora cada um destes elementos já seja uma interpolação de campos absolutamente contínua. Bom, no caso de SolidWorks, portanto, nós temos os elementos tridimensionais, os elementos emitidos como estes octaedros, e temos uma diferença entre draft e full. Existe um menu associado à simulação que, por definição, a gente pode chegar lá, eu acho que por definição está em full, mas pode chegar lá e dizer, ponha estes elementos como sendo elementos em draft. O que é que isso quer dizer? Quer dizer, nos elementos em draft, eu tenho 4 nós, que são apenas os vértices externos, não é? Vértices finais do tetaedro. Nos elementos em full mesh, full calculation, e cada uma das arestas tem mais um nó a meio. Portanto, eu tenho 1, 2, 3, 4, tenho 8, se não estou a enganar, 8 elementos como um todo. Pronto. 8 nós. E, portanto, o número, digamos, a forma como estes elementos vão ser deformáveis, ou representam a deformação, é diferente num caso e no outro. Já vamos ver um bocadinho sobre isso. Tudo são tetaedros, tudo são esses elementos tridimensionais? Não. Muitas vezes, até é preferível fazer a simulação utilizando elementos bidimensionais e não tridimensionais. Isto é, se vocês tiverem uma folha muito fina, o problema é a qualidade da mesh, a qualidade da subdivisão dos vossos elementos. Para ser ótima, os subelementos devem ter as dimensões todas parecidas. Quer dizer, eu não posso fazer um tetaedro que é muito comprido numa direção e é muito pequenino na outra direção. Posso, mas isso dá maus resultados. Vamos ver à frente até que o sistema tem processos para fazer, digamos, a avaliação de como má é a nossa mesh nesse aspecto. Portanto, se eu tiver uma superfície muito fina, o que vai acontecer é que a espessura dessa superfície vai implicar que as dimensões dos tetaedros, ou dos elementos de volume, nas outras coordenadas, que são, digamos, macroscópicas neste aspecto, também são muito pequeninas. E, portanto, eu rapidamente tendo a ter meshes gigantes que até podem nem sequer se aproximar, por outros erros numéricos, etc., da melhor solução. E se eu disser que isto é uma superfície, eu passo a ter uma mesh bidimensional, portanto já perco a superfície, não interessa a espessura já não interessa, porque cada ponto de uma superfície intermédia entre as duas extremidades da superfície passa apenas um nó, e então essa formulação já pode ter até nós maiores, pode ter até elementos maiores, porque eu já não tenho que me preocupar com a dimensão espessura. E então como é que eu trabalho, digamos, numericamente uma coisa que é uma superfície? Eu tenho que olhar para as equações e converter as equações que têm 3 coordenadas em equações que têm 2 coordenadas. As 2 coordenadas são ao longo da superfície. A terceira coordenada tem que desaparecer, e o que vai acontecer nessas circunstâncias é que os elementos de volume, portanto, aqui passa a haver os elementos que são triângulos, é a coisa mais simples que possa ter, também como alternativa draft e full. Os triângulos draft têm apenas 3 nós, os full têm 6 nós, e o mais interessante é que agora estes nós, cada um destes nós, tem que mencionar se a superfície digamos, se deformou, mas ao longo da superfície, ou se a superfície deformou, mas perpendicularmente à superfície. Portanto, cada um destes nós tem já agora mudança de posição, portanto, quanto é que eles se deslocaram, mas também mudança de inclinação, ou seja, rotações em torno desse nó. Portanto, eu tenho muito menos nós, mas tenho mais graus de liberdade em cada nó.